de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje, lockdown e caos. Olha, tema quente, hein? Lockdown e caos. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, mestre em Psicossomática e Psicologia Hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, vamos primeiro explicar o que é a palavra lockdown, porque é uma palavra em inglês, é um termo em inglês que nem todo mundo tem a obrigação de saber o que significa e está sendo muito divulgado aqui no Brasil. Lockdown é esse confinamento, é essa quarentena que a população do Brasil viveu mais intensamente há pouco tempo, mas que, olha o que está acontecendo. Em alguns países da Europa já voltou. Olha o que está acontecendo. Então, em alguns países da Europa, o lockdown voltou, o confinamento, a quarentena voltou, nos moldes semelhantes aos que já foram feitos. E eu estou me baseando para falar hoje desse novo lockdown europeu na reportagem de capa do jornal New York Times de ontem, 29 de outubro de 2020. A matéria se chama Uma Europa cuidadosa é forçada novamente a fazer o confinamento. Então, melhor pronúncia, a Wary Europe is again forced to lock down. A wary Europe is again forced to lock down. Vamos falar o que está acontecendo pelo mundo, pela Europa e o que nos toca, o que pode nos trazer algumas reflexões muito importantes. Na França, a partir de hoje, sexta-feira, 30 de outubro, há um lockdown ou confinamento em todo o país. Então foi uma medida do Macron para todo o país. Apenas as escolas e os serviços e comércios essenciais permanecerão abertos. O resto fecha tudo. O restante das atividades fecharão em toda a França até 1º de dezembro. Lembra dessas datas, quando havia no Brasil? Eles diziam até tal data, depois renovavam. Então, é um mês aproximadamente, mas ninguém sabe se não vai ser renovado. Na Alemanha, o que está acontecendo? O novo lockdown fechará restaurantes, bares e academias por um mês. A Espanha entrou novamente em estado de emergência. E eu vou falar muito do que está acontecendo na Itália, para que a gente pegue isso como exemplo e tenha algumas reflexões muito importantes. Na Itália, os restaurantes e demais estabelecimentos, todos os estabelecimentos, devem fechar às 18 horas. Fecha tudo às 18. Né? Bares, restaurantes, demais estabelecimentos. Você imagina para um bar, para um restaurante, o que é isso? Bom, agora, quem lê essa reportagem do New York Times acredita que são medidas normais, né? Então eles estão preocupados com a saúde da população. Para se cuidar da saúde da população, etc. Vamos olhar mais de perto para ver o que realmente está acontecendo. Verificando mais de perto a situação, veremos muitos fatos estranhos acontecendo, que merecem pelo menos a nossa reflexão. Vejamos o que está acontecendo na Itália, por exemplo. A população da Itália, então são pessoas da população, muitos estão saindo na rua e gritando desesperados, gritando aflitos, né? O seguinte: chega de restrições, chega de lockdown, liberdade, liberdade. Aí você pode dizer assim, não, André, são extremistas, né? Principalmente quem acredita muito nas informações da grande mídia, vai me dizer assim, André,
Que é isso? Para de dar bola para isso. São grupos radicais que não aceitam as medidas de proteção. Será? Ou será que são pessoas da população desesperadas com a situação atual da Itália? Então, chega de restrições, chega de lockdown, liberdade, liberdade. São pessoas que saem na rua gritando esses slogans. E na minha visão, não por serem radicais, nem por serem desequilibrados, nada disso. São pessoas aflitas, desesperadas com a situação da vida delas. Algumas pessoas dizem assim: estou preocupado com a minha família, eu estou preocupado com a minha pobreza, eu estou preocupado com o meu desemprego. Então, são grupos radicais que não aceitam as medidas de proteção? Será que é isso? Ou, na verdade, são pessoas aflitas, desesperadas, querendo de volta a liberdade perdida? Vou trazer outros fatos que estão acontecendo na Itália e em outros países europeus, sempre no sentido de pensarmos, refletirmos e questionarmos. Com essas medidas recentes, então, aumentou muito a quantidade de suicídios. Então, temos mais suicídios na população italiana. Desemprego, mas é claro, na economia fechando, muito desemprego. Falências, é claro, economia fechando, muitas falências. Pobreza, miséria. E quando eu falo em miséria, são pessoas que não veem mais formas de ter recursos mínimos, né? Desespero. Aí você pode dizer assim: não, André, na Itália não existe miséria. Existe. Existem refugiados, existem imigrantes e existe uma população mais pobre na Itália, sim. Então, temos, no caso, miséria também. Desespero, muitas pessoas desesperadas com essas novas medidas. Depressão, aumentando muito o número de pessoas deprimidas e que não vem mais saída agora nesse momento, e outros males. Então, tudo isso, se olharmos mais de perto, é o que está acontecendo com a população italiana. Será mesmo que esse povo que sai na rua está exagerando quando pede mais liberdade? E pede também um basta com relação a essas medidas? Será que eles estão exagerando? Será que eles perderam o bom senso? Ou eles estão aflitos? Ou eles estão angustiados? Ou eles estão buscando uma forma de até sobreviver? Então, será mesmo que o povo está exagerando quando pede mais liberdade e pede também um basta dessas medidas? Segundo depoimentos de algumas pessoas da população italiana, estas medidas se tornaram mais letais ou mortais do que o próprio vírus. Então, essas medidas matarão mais pessoas do que o próprio vírus. Por quê? Aumentando o número de suicídio e de várias pessoas se suicidando, aumentando o número de depressão, aumentando o número de pessoas que começam a não ter recursos, nem para si, nem para suas famílias. Então, aumenta o desespero, aumenta a aflição, aumenta a dificuldade de se lidar com os problemas. E olha o detalhe. Veja se isso é democracia ou é outra coisa, ou é ditadura. Na Itália, se você estiver caminhando ou circulando, eu estou dizendo nesse momento que está acontecendo na Itália agora, se você estiver caminhando ou circulando com um veículo, das 10 da noite às 5 da manhã, você precisa ter um documento que explique o porquê da sua saída. Senão você vai ser autuado, a pessoa será autuada pela polícia e autoridades e terá grande dificuldade em deslocamentos futuros, precisará se justificar diante da polícia, das autoridades. Então, espera um pouquinho,
Isso aqui é democracia? Isso aqui é liberdade? Não está parecendo um regime totalitário? Não está realmente parecendo que as pessoas estão perdendo a liberdade? E essas pessoas que saem na rua gritando liberdade, liberdade, não têm um pouco, pelo menos, de razão? Vamos ver de perto o que está acontecendo, né? Aliás, os governos, inclusive o italiano, estão enviando tropas de choque para reprimir as manifestações. De novo, isso é democracia? Isso é liberdade de expressão? As pessoas não têm o direito de ir na rua e falar o que estão pensando? São reprimidas com tropa de choque, com polícia. Escuta, o que está acontecendo? O que eu quero aqui é trazer para você o questionamento. Eu não estou trazendo respostas, eu estou trazendo a pergunta. Se você disser para mim, não, André, normal levar a tropa de choque contra os manifestantes, normal impedir que as pessoas trabalhem, normal tudo isso. Se você me disser isso, eu respeito a sua opinião. Mas não está parecendo muito democrático. E está parecendo que, a partir de agora, eles querem implantar um sistema assim, de força, de autoridade, de repressão, e não um regime verdadeiramente democrático, ou minimamente democrático, porque você pode também me dizer, André, onde existe uma verdadeira democracia? Eu diria, em lugar nenhum mesmo. Total democracia, verdadeira democracia, não existe em lugar nenhum, mas precisamos de direitos mínimos democráticos, de ir e vir, de nos manifestar. Se perdermos esses direitos mínimos, aí realmente estaremos adentrando numa ditadura. E numa ditadura muito severa, com força policial, autuando as pessoas na rua, reprimindo as manifestações. Então está num estado assim. A Itália, veja as reportagens que trazem o problema mais de perto, não aquelas que só falam por cima. E aí eu pergunto, isso é democracia? Isso é liberdade? E aí você já pode me fazer a pergunta, ou se fazer a pergunta, bom, mas André, o que fazer, né? Se esse estado de coisas se aproximar do Brasil, etc. Então vamos refletir, sim. Na última parte do programa, eu vou dar umas sugestões, né, do que podemos fazer. Agora, primeira pergunta, isso é democracia? É democrático mandar tropa de choque na rua para pessoas que estão se manifestando? Não são arruaceiros, são pessoas que estão se manifestando, estão falando. Ou é uma ditadura disfarçada? E sempre com aquele disfarce bonitinho, né? Nós queremos a saúde da população. Como? Nós queremos o bem-estar da população. Como? O que é isso? Então, sempre disfarçada, né? Com um discurso bonitinho, né? Mas atacando a população. Então, eles querem ajudar ou atacar a população? Qual é o verdadeiro objetivo? É ajuda ou ataque, ou agressão, ou uma doutrina de medo, ou a imposição do medo, da fome, do desespero? O que eles estão fazendo? Será que querem dominar a população pelo medo e pela pobreza? Duas formas de você dominar. Isso aí está lá no Príncipe de Maquiavel. Maquiavel recomenda que o príncipe espalhe o medo e não o amor. Entre o amor e o medo, espalhe o medo. A população tem que ter medo do poderoso. Então essa é a ideia de Maquiavel, que está sendo aplicado na atualidade. Então, um regime de pobreza e medo. Agora, se você acha que essas pessoas que saem às ruas da Itália são exageradas e que os governos só querem o bem da população, eu respeito. Não, André, não é nada disso. O governo está querendo apenas a saúde da população. Não é nada autoritário. Não, mandar tropa de choque na rua é normal.
atacar os manifestantes com tropa de choque é normal, André. Não tem nada disso. Respeito essa posição. Antes de ir para a última parte, que é o que fazer, né, o que podemos fazer nesse momento atual, eu quero te dar 3 dicas. A primeira dica é sobre um curso, né? Um curso que você pode fazer aqui na Rádio Mundial de inteligência emocional. É só você entrar na página www.vibemundialfm.com.br, www.vibe, se escreve VIBE, mundialfm.com.br, clicar em cursos e você pode acessar o meu curso de inteligência emocional. Veja as condições e veja se você quer fazer, mas é um curso que pode lhe ajudar bastante a ter inteligência emocional nas várias situações da vida atual. Outra dica é o meu livro internacional, que se chama Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. Transdisciplinaridade é uma questão muito importante na atualidade. Então lá eu ensino um método transdisciplinar de pesquisa. Precisamos muito da transdisciplinaridade, ou seja, adentrar em outras disciplinas. E o livro se chama Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, da Novas Edições Acadêmicas. É uma editora com sede na Alemanha, com filiais em Portugal, Lisboa, Nova York, Estados Unidos e em outros países do mundo. Então, esse livro você consegue pela Amazon.com. E o meu livro no Brasil, que é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que é um livro que procura explicar qual teria sido o verdadeiro passado da Terra. Não o passado que nos contaram, bastante incoerente, bastante inconsistente, pouco crível, mas um passado que eu procurei desvendar através de textos antigos e de descobertas científicas avançadas. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. E o que fazer na atualidade? Então, eu vou colocar aqui 3 tópicos. Primeiro, conscientizar. Será que corremos o risco de perder a nossa liberdade na época atual? Então, conscientizar é ter alguns questionamentos e despertar a consciência. Eu provavelmente vou falar sobre o ensaio sobre a cegueira, do José Saramago, um livro muito importante que ele escreveu, que demonstra o seguinte: ele é mais atual do que a gente imagina. Por quê? Demonstra as pessoas não enxergando, vendo, mas não enxergando. Depois de tudo isso que eu mostrei, e você pode encontrar em determinadas mídias, né, específicas, muitas vezes a pessoa diz assim: ah, mas não é para tanto, não é tudo isso. Então, muitas vezes a pessoa está vendo o fato, mas não consegue enxergar. Essa é a cegueira que o Saramago quis se referir, né? Então, a população cega caminhando por várias atrocidades e não vendo as várias atrocidades. Então, se tornou até um filme, mas o livro é maravilhoso, do quanto estamos cegos para as atrocidades que estão acontecendo no planeta. Nós olhamos e não enxergamos, e não admitimos, e não vemos realmente. Então, primeiro ponto, conscientização. Segundo ponto, impedir de todas as formas que governos ou líderes hajam, líderes melhor não, poderosos, né, governos e poderosos, hajam com autoritarismo e retirem a nossa liberdade, porque não é um verdadeiro líder, né? É um poderoso, mas não é um verdadeiro líder. Então, que governos hajam com autoritarismo e retirem a nossa liberdade. Precisamos impedir isso e lutar pela nossa liberdade até o fim.
E, finalmente, terceiro, abrir os olhos. Ensaio sobre a cegueira. O quanto estamos com os olhos fechados diante das barbáries, diante de uma série de coisas erradas. Vamos abrir os olhos, vamos enxergar e vamos agir, vamos nos posicionar. E abrir os olhos nossos e das pessoas próximas para o que está acontecendo no mundo. Então, primeiro vamos nós mesmos enxergar. O que está acontecendo? Não está estranho? Você não acha que está minimamente estranho tudo isso? Medidas tão drásticas para o nosso bem? Opa! Para a nossa saúde? Opa! Tropa de choque contra manifestantes que estão simplesmente falando, desesperados, gritando por liberdade. Que coisa é essa? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos conscientizar, enxergar o que está acontecendo. Lutar para que as nossas liberdades não sejam retiradas. E abrir bem os olhos para tudo o que está acontecendo. Abrir bem os olhos é realmente enxergar. Porque senão nós passamos a vida simplesmente olhando e não enxergando, e não vendo o que está acontecendo no mundo, né? Então, com esses 3 passos, conscientizar, impedir e abrir os olhos, nós podemos realmente mudar muita coisa. E é claro que cada um de nós no seu âmbito de influência. Espero que o programa de hoje tenha sido útil para você, tenha sido de alguma valia para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.